Boa noite a todos, boa noite a todas. Na condição de representante do Fórum de Desenvolvimento Local de Otacílio Costa, eu quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença dos candidatos a prefeito, bem como ao Judi que vai mediar esse debate. Agradeço também a participação da imprensa, da Rádio Cidade, todos os convidados. Em especial, meu agradecimento também aos membros do Fórum de Desenvolvimento Local, pelo empenho e dedicação, para que esse evento pudesse realizar hoje. Bem, o Fórum de Desenvolvimento Local de Otacílio Costa, ele foi criado no início deste ano, em parceria com empresas, com ONGs, com associações, com a CDL e moradores aqui de Otacílio Costa. E o seu principal objetivo é desenvolver o município através da participação ativa da comunidade. Dentre os temas abordados em reuniões anteriores, uma delas, e que hoje nós colocamos em prática, é este debate entre os candidatos a prefeito Otacílio Costa, até para conhecer melhor a proposta de cada candidato. A viabilização desse debate pelo Fórum é dar conhecimento a toda a comunidade otaciliense das ideias e propostas dos candidatos a prefeito de forma democrática. Quem pode participar desse Fórum de Desenvolvimento são pessoas da comunidade, pessoas que querem melhorar o município, pessoas que querem que o Otacílio Costa se desenvolva. Bem, a cidade de Otacílio Costa ela é composta por um povo trabalhador, um povo de opinião. A minha família vive aqui há mais de 60 anos e conheço muito bem a cidade. Todos os participantes do fórum também são moradores daqui, sabem das necessidades que o município tem. O meu desejo é que nessa noite seja marcada pela exposição de ideias, de propostas, e respeito e que o exercício da democracia prevaleça. Bom debate aos candidatos. Meu agradecimento. Obrigado. Muito obrigado, Guilherme. Para a gente correr um pouco com o tempo, e a gente está com transmissão para a Rádio Cidade, então boa noite aos ouvintes e que a gente tenha um excelente debate, uma troca de propostas para a cidade. Eu vou ler rapidamente aqui as regras que foram passadas para os candidatos e foram aprovadas. Ontem eu tive o prazer de conversar com os dois candidatos sobre dúvidas, se eles concordavam com as regras, e sim, acordaram que sim. É bastante simples, para que a gente possa ter realmente a exposição das ideias e um debate sobre o desenvolvimento da cidade nos próximos 4 anos. É evidente que a gente espera, e a gente terá isso aqui, um debate que haja um respeito ético e um decoro, um respeito ao candidato. Era um dos princípios do fórum que você sempre debata, faz parte a discussão de ideias, mas no nível respeitoso, para que se possa tomar a decisão livremente pelos eleitores dos munícipes de Otacílio Costa. Todos os candidatos terão as mesmas condições de tempo, de poderem expor suas ideias igualmente, e a ideia das regras é permitir que isso possa ocorrer. A participação é exclusiva dos candidatos a prefeitos. Isso era a ideia de que a gente não tivesse aqui o candidato a vice, não, que diretamente o candidato a prefeito. O público, foi feita uma decisão do fórum para que estivessem aqui representantes de entidades, foram convidados para estar aqui, e a ideia é que a gente possa, e os candidatos também poderiam convidar até 5 pessoas. Não é demais dizer, eu sei que a gente vai ter aqui o respeito a essas regras. A manifestação de público, dentro de um limite, a gente vai tolerar, mas não podendo ter material, buzina, para que o público possa também respeitar os candidatos, assim como os candidatos respeitarão o público. Então, se houver manifestações que possam prejudicar o andamento do debate ou que alguém se exceda na sua manifestação ou torcida, a gente vai alertar, e não havendo o entendimento, a gente vai tentar conversar de uma maneira um pouco mais direta, para que a pessoa possa entender que aqui a ideia é ver o debate, as propostas dos candidatos. Pretendemos que dure 2 horas no limite, e o formato vai ser bastante simples. Nós teremos
8 blocos, no qual o primeiro bloco é para uma pergunta direta aos candidatos, porque desejam e se acham competentes para gerir a cidade. E a partir do bloco 2, com exceção do 5 e 8, nós teremos um candidato 1 minuto para pergunta, 3 minutos para resposta, 1 minuto para comentário do candidato e mais 1 minuto para réplica do candidato que respondeu. No bloco 5, os candidatos terão direito a 2 perguntas feitas livremente para os candidatos. Então, ele tem 1 minuto para pergunta e, deixe-me ver aqui se eu não vou cometer nenhum, porque isso eu estou falando de memória. No bloco 5, então, 2 perguntas, 1 minuto para pergunta, 3 minutos para resposta e 1 minuto para comentário. E no final, no último bloco, a gente faz as considerações finais, com cada candidato podendo ter 2 minutos para a sua manifestação. Então, os candidatos que temos aqui, a gente teria que fazer um sorteio logo no primeiro bloco. Não sei se a gente preparou alguma coisa para sorteio, senão vamos riscar o papel aqui agora, a gente faz na hora. Então, tá bom. Eu queria, então, já chamar os 2 candidatos para poder apresentá-los. Por ordem alfabética, eu vou chamar para cá o Altamir José Paz. Obrigado, candidato. Obrigado pela disposição em debater, estar aqui conosco. E o candidato Luiz Carlos Xavier, conhecido como Tio Ligas. Aqui na frente a gente tem o cronômetro. Não sei se agora que o senhor pode sentar? Inicializar. Vocês não terão aí na frente, mas os 2 candidatos vão ter aqui eu vou virar para cá quando for necessário. Bom, por ordem alfabética, então, o Altamir José Paz, à minha esquerda, uma breve apresentação dele, casado com a Gláucia Dalmolin Paz, é formado em administração de empresas, pós-graduado em gestão pública pela Universidade Regional de Blumenau, a FURB, também é pós-graduado em gestão empresarial pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas, foi presidente do Hospital Santa Clara de 93 a 95, presidente aqui da CDL de 91 a 93, prefeito de Otacílio Costa por 2 mandatos, de 2001 a 2004 e 2005 a 2008, também presidiu o Departamento de Transportes e Terminais, o DETER de Santa Catarina, no período de 2009 a 2010. Presidiu a SC Gás, que é a Companhia de Gás de Santa Catarina, em 2011. E atualmente é sócio administrativo da Vila Brasília Empreendimentos. Luiz Carlos Xavier, à minha direita, conhecido como Tio Ligas, nasceu em Lages, é filho de Augusto Borgesan, e Augusta Borgesan e Anilton Xavier. Tem 2 filhos, a Luana e o Luiz Henrique. Sempre morou e estudou aqui na cidade de Otacílio Costa. É bacharel em Direito pela Universidade do Planalto Catarinense, a Uniplac. Foi presidente municipal do PDT de 2011 a 2013 e coordenador regional do partido entre 2013 e 2015. Atualmente é filiado e presidente municipal do PSD em Otacílio Costa. Foi candidato a vice-prefeito de Otacílio nas eleições de 2008 e em 2012 foi candidato e se elegeu prefeito da cidade, mandato que exerce atualmente. Muito bem, então, iniciando aqui, eu vou fazer o sorteio. E a ideia é que a gente faça esse sorteio nesse primeiro bloco e a partir daí a gente intercale. O candidato que respondeu num bloco, no bloco seguinte, ele começa, ele fica para comentário, o outro candidato que responde e assim sucessivamente, para a gente não ter que toda hora estar fazendo sorteio. Carol, você pode pegar a caneta, por favor? Você deu o sorteio aqui. Não é a Rede Globo que vai ter 1000 fichas de auditoria e tal, mas vamos fazer como a gente combinou.
senhor pode, por gentileza, sortear? Começamos nesse primeiro bloco com a primeira pergunta para o candidato Tio Livres. Então, candidato, o senhor terá 5 minutos e, caso necessite, tenha direito a mais 2 minutos, então no total 7. Para responder a pergunta, por que o senhor quer ser prefeito e por que acha que tem condições de governar a prefeitura de Otacílio Costa nos próximos 4 anos? Boa noite a todos e a todas. Quero saudar os convidados, saudar os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Cidade. Quero agradecer ao Fórum de Desenvolvimento pelo convite para esse debate, que, a meu ver, vai contribuir para a formação da opinião dos eleitores otacilienses nessa importante decisão que todos os eleitores terão no dia 2 de outubro, na escolha do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores, enfim, das autoridades que vão conduzir o nosso município pelos próximos 4 anos. Busco a reeleição para que o nosso município continue avançando. Sou candidato a prefeito novamente para que, a exemplo do que diz o slogan da nossa coligação, o nosso município seja cada vez melhor. Tem aquilo que o eleitor espera, que é um nome limpo, sem máculas, como dizem na gíria da política, sou ficha limpa. Tenho trabalhos demonstrados por um período de 3 anos e 8 meses. Um trabalho que, por um lado, ele foi voltado para melhorar a qualidade do serviço público oferecido pelo município e, por outro lado, foi focado na captação de investimentos que visam fazer obras que melhoram a nossa cidade, que melhoram a qualidade de vida da nossa população. Nesse período, são mais de 60 obras, são mais de 40 milhões de reais de investimentos. Investimentos importantes, investimentos em infraestrutura. Quando um prefeito, um gestor público, muitas vezes, ele investe em unidade básica de saúde, em creche, em pontes, em pavimentação, em calçadas, são obras que são visíveis, mas tem obras estruturantes que elas não aparecem. E nós tivemos investimentos milionários em obras estruturantes, a exemplo da ampliação do sistema de fornecimento de água, que era um grande problema, onde, em parceria com a Casan, com o governo do estado, foram investidos 2 milhões de reais para resolver esse problema que muito a nossa sociedade clamava. O investimento em captação d'água, tratamento d'água e um novo reservatório. Hoje a nossa cidade tem 1.100.000 litros de reserva. Isso dá uma tranquilidade, que temos água para a população atual, para o presente, e temos a tranquilidade de podermos continuar desenvolvendo, crescendo, para ter água para o futuro. Fomos pioneiros naquilo que é conhecido como a maior obra de infraestrutura da história de nosso município, que é a rede de esgotamento sanitário e a estação de tratamento de esgoto. Esse vai ser o grande legado que a nossa gestão vai deixar para o futuro de nosso município. Tivemos atitude, tivemos coragem de fazer este investimento, porque muitos gestores não têm essa coragem. E a minha gestão, a minha equipe teve essa coragem. No lado de melhorar a qualidade do serviço público oferecido pela Prefeitura. Hoje a nossa saúde, a atenção básica de saúde, é uma referência na região serrana, no que se refere à atenção básica, que é o dever do município.
que é as consultas, a farmácia básica e os exames. Tivemos uma importante parceria com o nosso Hospital Santa Clara. Em 3 anos e 8 meses, foram 5 milhões de reais de repasse. Investimentos que ajudaram o nosso hospital a manter a porta aberta com atendimento médico hospitalar para as pessoas. Triplicamos o número de atendimentos no nosso hospital. A nossa rede municipal de ensino recebeu investimentos importantes. Avançamos também, onde todas as escolas, todas as creches receberam melhorias na sua infraestrutura. Nos preocupamos com o aprimoramento do nosso professor, para ter uma qualidade melhor dentro da nossa sala de aula. Na parte de geração de emprego e renda, arrumamos a casa. Que assim como tudo, como quando a gente assumiu a prefeitura, estava bagunçado. Hoje estamos preparados para continuar atraindo investimentos e com infraestrutura. O nosso trabalho nesse período foi de dar infraestrutura para a cidade. E queremos, no futuro, planejar ainda melhor a nossa cidade, na questão da mobilidade urbana, habitação, concluir a rede de esgoto e também nos preocupar com o plano diretor. As prioridades do município no passado eram umas, para os próximos 4 anos serão outras. Queremos planejar essa cidade, queremos que ela continue crescendo, mas que esse crescimento seja sustentável. Temos trabalho demonstrado no presente, temos bons projetos para o futuro e, dessa forma, continuaremos com a nossa campanha baseado em propostas, baseado naquilo que é melhor e que acreditamos como ser o ideal para o nosso município. Obrigado, candidato. Agora, do candidato Altamir, por que o senhor quer ser prefeito? Porque acha que tem condições de governar Otacílio Costa nos próximos 4 anos. Uma boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de saudar os organizadores do Fórum de Desenvolvimento de Otacílio Costa, saudar o público representante, saudar a minha vice Salete, que me dá a honra da sua presença, os representantes das associações, a diretoria do CDL, os professores, os sindicatos, as autoridades locais, em especial representantes da empresa Klabin, grande parceira do município, que gera emprego e renda e dignidade por muitos anos ao nosso povo otacilense. E a você, ouvinte, de forma especial a toda a população que nos ouve nesse momento, tanto na cidade como no interior, através da Rádio Cidade, a TV Otaciliense, o Jornal Correio Otaciliense, os internautas e demais meios de comunicação. Gostaria de agradecer por sua audiência e dispensar o seu tempo para ouvir a nossa proposta. Você que está em dúvida, que através desse debate, você possa avaliar a nossa proposta e decidir o melhor futuro para o nosso povo. Posso garantir a todos que jamais envergonharei o meu eleitor. Ou seja, vocês estão depositando voto em uma pessoa de confiança. Também, como salientou o nosso candidato adversário, tenho ficha limpa, muito diferente do que ele tem postado nas redes sociais. Estou retornando como candidato para resolver alguns problemas da nossa cidade, principalmente problemas na área da saúde, que muito foi prometido e pouco foi feito. Se prometeu muitos médicos, mas isso não aconteceu. Se prometeu um mundo maravilhoso, o que não é realidade hoje. Estou retornando para gerar emprego e renda à população de Otacílio Costa, porque quando fui prefeito, de 2000 a 2008, assim eu fiz. Eu sou formado em administração, como já foi salientado, eu estou preparado para ser prefeito. Quando fui prefeito a primeira vez, eu era um sonhador, tinha 36 anos, entrei na política, fui filiado praticamente nos últimos momentos para ser candidato.
mas antes tinha um histórico de presidente do CDL, presidente do hospital, tinha a minha empresa, que gerava 40 empregos na cidade. Era a segunda ou terceira maior empresa da cidade. Naquela época nós tínhamos somente 2 empresas, ou 3 locais, que eram a indústria papeleira e 2 serrarias, né? Poucas opções. E no nosso mandato nós geramos mais de 1000 empregos diretos, fora os indiretos. Na saúde realizamos muitas obras. Se eu fosse comentar aqui todas as obras que nós realizamos no nosso mandato, eu excederia o tempo e assim não vou fazer. Mas tenho certeza que poderemos investir na saúde, poderemos investir numa melhor gestão da saúde, na educação, na agricultura. Retornaremos o prazo de pagamento, daremos prazo para pagamento para os agricultores, como fizemos na primeira gestão, em que o agricultor tinha prazo para pagar a hora trator, a hora máquina, né? Faremos a distribuição de calcário de forma subsidiada, principalmente para os agricultores mais carentes. Na infraestrutura, vamos investir e vamos fazer um novo plano diretor. Já visto que o nosso plano diretor é de 1983, né? Mas já melhoramos muito a cidade. Na minha época, quando assumi, passavam 400 caminhões por dia no centro da cidade. E com uma parceria com a empresa Klabin, eu melhorei esse tráfego e consegui trazer melhor qualidade de vida, principalmente ao comércio otacilense. Na assistência social, tivemos diversos programas, como o programa João de Barro, né? O programa de banheiro para pessoas carentes, construímos mais de 250 banheiros, construímos 72 casas em diversas localidades do bairro, em diversas localidades da cidade. Então eu tenho certeza que com a minha experiência e com o meu amadurecimento hoje, com 52 anos, porque quando eu tinha 36, isso até fazia parte... Isso até era uma vaidade, era uma questão pessoal, ser prefeito, né? A partir de agora não é mais por vaidade, eu estou entrando por compromisso e por respeito a toda essa comunidade. Tenho certeza que posso fazer mais e melhor pela nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado aos candidatos. Antes de iniciar as questões que vêm a seguir nos blocos, essas questões foram elaboradas pelos integrantes do Fórum de Desenvolvimento de Otacílio Costa, baseada no trabalho que vem sendo realizado desde o início do ano. Só queria lembrar, está aqui nas regras, por conta do tempo eu vou falando ao longo do processo, que o meu papel aqui também é controlar um pouco eventuais exaltações dos candidatos ou da plateia, conceder, quando julgar que é necessário, ou por solicitação e eu julgar que seja necessário, direito de resposta, ou comentário que eventualmente tenha sido ofensivo a um candidato fizer ao outro, e eventualmente manifestações da plateia no sentido de atrapalhar o debate também, e também caso haja uma citação de ofensa pessoal ou citação da vida pessoal, eu vou julgar e conceder ou interromper a fala do candidato. Nesse caso, que não tenha relevância para a gestão da cidade. Se tiver relevância, foco pessoal, mas que tenha relevância para a gestão da cidade, aí sim poderá ser feito. Então, como o candidato Tiligas começou, no bloco 2, agora que estamos iniciando, cujo tema é investimento em esporte e lazer, com a criação de novas áreas de lazer. Dirijo a pergunta ao candidato Altamir, que terá 3 minutos para a sua resposta, com comentário de 1 minuto do candidato Tiligas e depois a réplica, mais 1 minuto para o Altamir. Candidato, na sua avaliação, existem em Otacílio Costa boas opções de lazer para a comunidade? E se eleito, quais os projetos que o senhor pretende implementar à frente da Prefeitura que possam ampliar e melhorar o esporte e o lazer em nosso município? O senhor tem 3 minutos. No meu entendimento, o município possui poucas opções de lazer, né? Nós temos futebol e algumas modalidades de esporte.
e um parque de exposições que, ao meu ver, poderia ser melhor aproveitado, né, melhor utilizado, com eventos mensais, exemplo de quando fui prefeito, que nós tínhamos torneio de laço, tínhamos jeep cross, gaiola, motocross, eventos de som automotivo, né? Tínhamos no parque de exposições, ele era utilizado quase que mensalmente ou a cada 60 dias. Então, eu acredito que o parque de exposições seria um belo local para que a gente possa fazer eventos e lá incentivar outras modalidades. Sinto que a cidade pode ir muito mais na questão de lazer, mas me preocupa muito o lazer se a gente não gerar emprego, porque para você ter lazer, para que o jovem possa ter também condição financeira de participar, ele tem que estar trabalhando, né? Então, o lazer é sim prioridade, né? Me lembro que quando nós éramos prefeitos, nós tínhamos até corrida de carrinho de rolamento, né? Que envolvia muito as famílias, e eu sou família, né? Eu respeito muito e gosto de eventos que envolvam toda a família. Então nós vamos criar eventos, vamos patrocinar, vamos auxiliar, que a prefeitura tem condições. Claro que os auxílios serão de forma responsável, né? Nada priorizando um esporte em relação ao outro, privilegiando um esporte em relação ao outro. Então, creio que o Otacílio Costa pode muito mais sim no lazer. Primeiramente, eu quero fazer uma correção aqui, que o ex-prefeito deveria saber, né, como foi prefeito por 8 anos. O nosso plano diretor ele é de 86, não de 83. Em relação ao Parque de Exposições Cambará, ele nunca recebeu tanto investimento que nem agora na nossa gestão. 330 mil reais estão sendo investidos no parque para melhor acomodar, melhor acolher as pessoas. Em relação ao esporte, lazer e cultura, nunca se avançou tanto como nos últimos 4 anos. Eu quero aqui pedir para as pessoas lembrarem, porque um gestor, um candidato, ele tem que ser coerente com aquilo que ele fala, né, com o que está acontecendo. Como era o nosso ginásio municipal, quando nós assumimos? Como estava? Em desuso. Como estava a nossa praça, né, do bairro Poço Rico, José Leonildo Souza, abandonado? E como é que está hoje? Bom, essa é uma questão interessante, porque na nossa época também nós tínhamos diversos eventos, como dança de rua, tínhamos teatro, tínhamos uma série de eventos que fazíamos, né? Mas o seu vice-prefeito atual entrou na justiça e no mandato do meu sucessor ele não conseguiu fazer com que a cultura funcionasse. É evidente que o ginásio de esportes é um patrimônio como qualquer outro, as praças, e elas têm que ser recuperadas sim. Elas não são feitas para a eternidade. Na minha época também eu recuperei o ginásio de esportes e venceu, né? Tem que recuperar de novo. Eu acho que se você vai ser prefeito, você tem que assumir as responsabilidades e fazer as recuperações, tanto com o parque de exposições. Você fala que investiu 330 mil reais, eu não vi isso, eu estive no parque e não vi muitas melhorias, mas, enfim, é o seu tempo, é isso que você está falando. A mesma pergunta para o candidato Tio Ligas. Na sua avaliação, se existem hoje em Otacílio Costa boas opções de lazer para a comunidade e, se eleito, quais os projetos que o senhor tem para implementar à frente da prefeitura que possam ampliar e melhorar o esporte e o lazer em nosso município? A nossa gestão não só está recuperando os espaços públicos, como também nós estamos construindo. A exemplo da Praça Verati Volnevics, no centro administrativo, que era um sonho, né, daquela comunidade, há mais de 20 anos que clamava por essa praça, né, que agora, no dia 30 de setembro, será inaugurada com espaço para caminhada, com ampla iluminação moderna, academia ao ar livre, parque infantil, com deck, conveniência, né, para as pessoas tomarem refrigerante, tomarem um sorvete, banheiros públicos. Estamos construindo também a Academia Custódio Floriano, aqui no Centro Comercial Pinheiros, né, com prazo de entrega no mês de outubro. Vocês lembram, né, de como era o ginásio
né, aqui no bairro Poço Rico. Hoje está se transformando num complexo esportivo e de lazer. Ainda falta concluirmos, implantarmos uma academia ao ar livre, um parque infantil, né, para que esse complexo, né, também um sonho da comunidade, seja realizado. Investimentos foram feitos, sim, ex-prefeito, lá no parque, estão sendo feitos, está em andamento. E as nossas obras, né, as obras da minha gestão, da nossa gestão, como sempre, elas têm início, meio e fim, e com previsão de entrega do nosso parque de exposições até o final do ano. Tá? E para o futuro, o que nós pensamos? A construção do estádio municipal, né, que está em fase de emissão de posse, né, do terreno, e quero aqui pedir uma ajuda para o fórum e para as pessoas que estão me escutando. Né, porque eu já fiz 3 pedidos para a empresa Klabin, tenho 3 ofícios protocolados que é a respeito do arboreto municipal, e infelizmente não fui atendido. Para que o arboreto seja aberto para as pessoas, para que possamos ali fazer um parque ecológico, né, com calçadas, com bancos, com iluminação, né, com decks, né, para que as nossas famílias, para que a juventude, para que as pessoas, para que as crianças, no final de semana, no feriado, tenham aonde ir, né, um parque ecológico que ficará dentro da nossa cidade, né, no centro da cidade. Então esse talvez seja, né, o grande projeto nosso para o futuro. E os incentivos, né, também aos atletas que representam o nosso município, aos CTGs, né, que foi um compromisso nosso, né, de campanha, e estamos mantendo. 1 minuto para o seu comentário. Quanto à questão do complexo esportivo no ginásio de esportes, eu quero lembrar que também nós demos andamento e fizemos ali uma ampliação para que tivesse um lugar para a prática de judô e karatê. Foi feito também um campo de futebol suíço, prefeito. E você tinha que fazer alguma coisa, né? Eu acho que o prefeito que assume tem que trabalhar, né? Então, o estádio de futebol você já prometeu no primeiro mandato e não cumpriu, né? Eu sou muito temeroso e eu sinceramente não prometo um estádio de futebol, porque eu cometi alguns pecados na minha primeira gestão. Eu exagerei na construção de ginásios, né? Eu fiz 5 ginásios de esportes, né? 6 em parceria com o governo do estado, 3 e 3 ginásios construídos com recursos próprios, né? Então a manutenção é necessária e cada prefeito tem que fazer, tem que trabalhar, o recurso vem, você tem que fazer. Então eu acho que salientar que você reformou o ginásio de esportes, eu também reformei. É uma questão natural. 1 minuto para o seu comentário. Nós temos como projeto o estádio municipal. Quero firmar esse compromisso. Nós já temos o compromisso do deputado Décio Lima de uma emenda parlamentar de R$500 mil. Assim como o Décio Lima já cumpriu uma emenda que possibilitou a construção, né, da Avenida Olicraft no bairro Santa Catarina, eu tenho certeza que ele não vai falhar com o nosso município. E não foi eu que prometi o complexo poliesportivo do bairro Fátima, que fez até maquete, que foi tema de campanha. Estou prometendo e nós estamos cumprindo. Estamos com o terreno em fase de emissão de posse. E fica aqui o compromisso do Tio Ligas, que esse estádio vai sair sim. Eu acho que os esportistas, aqueles que gostam do futebol, ouviram bem o que o ex-prefeito falou. Ele não tem compromisso com o estádio. E nós manteremos o nosso compromisso. Iniciando o bloco 3, cujo tema é Programa para a Instalação de Novas Empresas, e uso o mesmo modelo: 1 minuto para pergunta, 3 minutos para resposta, 1 minuto para comentário e 1 minuto para réplica. Começando pelo candidato Tio Ligas. Candidato, como o senhor avalia o índice de desemprego em Otacílio Costa? O senhor possui alguma proposta para ampliar o investimento privado para o município, seja atraindo novas empresas ou incentivando as empresas existentes aqui no município na ampliação de suas atividades? De que forma o senhor pretende fazer isso? A questão do desemprego é a nível nacional.
né, devido ao momento econômico que passa o nosso país. Nós não estamos no futuro, né? O que nós vamos fazer? Nós já estamos fazendo. Tá? Como eu falei, nós arrumamos a casa. Quando assumimos, tinham várias leis, né, de incentivo à instalação de empresas. Nós elaboramos uma única lei, a Lei 175 de 2014, né, que está em consonância com as leis superiores e também com aquilo que determina o Tribunal de Contas, né, para dar uma garantia, né, para uma segurança, né, para quem está investindo e também para o gestor, né, para o município que está incentivando a vinda de investimentos. Regularizamos a área industrial, né, que foi criada em 2003 e nunca tinha sido regularizada. Eu vejo como ajudar, incentivar, né, os investidores, os empresários que já estão aqui, né, nessa regularização, um maior incentivo, né, para que eles tenham na mão aquilo que o município, né, concedeu, né, para eles se instalarem aqui, que é o terreno, para que no momento de dificuldade, né, eles tenham a escritura na mão para superar esse momento, para que eles possam ampliar os seus negócios, né, dessa forma, gerando mais emprego e renda. Vejo também no fortalecimento do comércio local uma forma, né, de se fomentar, incrementar, né, a economia. E nós fizemos isso com o ticket alimentação para os servidores públicos, aonde todos os meses, né, giram no nosso comércio local R$45 mil. Comentário, 1 minuto, candidato Altamir. Esse negócio de arrumar a casa é complicado. A população e o povo que está nos ouvindo, eu gostaria que acessasse a página de Otacílio Costa, no portal Transparência, e verificassem a evolução da dívida dos últimos 4 anos. Né? Nós tivemos uma evolução violenta, né? O município em 2012, ele tinha uma dívida de 5 milhões, segundo o portal Transparência, e hoje ultrapassa os 15 milhões. E olha que esta dívida é o histórico do município de 30 anos. Então, isso me assusta muito quando se fala em arrumar a casa. Quanto à questão das escrituras, eu desconheço e tenho conversado com os empresários, eles ainda não têm escritura. Pode ter sido dado o início, né, para a armação das escrituras, mas por enquanto está tudo parado, não tem nada de escritura na mão. Realmente tem que ser regularizada essa situação, e é uma situação que eu quero assumir o compromisso que nós vamos providenciar. 1 minuto, professor. Em relação à dívida, né, o senhor está desatualizado. Quando eu assumi, me foi passado um relatório contábil financeiro pelo contador da prefeitura e pelo seu sucessor de 11 milhões e meio de reais. Então, não seja coerente, né, não venha falar coisas que não estão acontecendo. Em relação à regularização da área industrial, está em fase de conclusão. Aquilo que vocês não fizeram no passado, né, ao criar a área industrial, nós estamos fazendo. Aí dentro de poucos meses, queremos entregar para aquelas pessoas que aqui acreditaram no nosso município, né, que aqui fizeram investimentos sólidos, que tiveram responsabilidade, né, ao gerar emprego e renda, para que elas tenham na mão o maior incentivo que o município deu, que é a escritura do terreno. Eu pediria que as pessoas que estejam sentadas aqui na frente não se manifestassem quando da fala do candidato, porque isso atrapalha o raciocínio, atrapalha a exposição do candidato. Então eu peço por gentileza que, se quiserem se manifestar de maneira educada, entre uma pergunta e outra, porque senão o raciocínio fica muito prejudicado, teremos que interromper o debate. Pergunta para o candidato Altamir: como o senhor avalia o desemprego em Otacílio Costa e quais as propostas que o senhor possui para ampliar o investimento privado no município, seja atraindo novas empresas ou incentivando as empresas existentes a ampliar suas atividades aqui na cidade, e de que forma o senhor pretende fazer isso? 3 minutos. Esse é o maior motivo do meu retorno à administração municipal. Eu estou extremamente preocupado, né, porque estou visitando as casas e tenho me deparado com situações adversas, né? Jovens querendo uma oportunidade, querendo o primeiro emprego,
pessoas que perderam o emprego nesses últimos 4 anos, que não conseguem uma oportunidade. A cidade, nos últimos 4 anos, ela encolheu, né? Estamos tendo um déficit de emprego. E se persistir, muitas famílias vão ter que ir embora por falta de opção. Quando você reclama e dá a desculpa da crise, né, é muito preocupante. Eu acho que não se trouxe e não se está se atraindo investimento pelos problemas locais. Nós temos hoje um vice-prefeito preso, um presidente da Câmara preso, e eu não sei como é que um investidor vai investir numa cidade que tem uma insegurança dessa, né? E para atrair novos investimentos, nós temos que ter informação. Quando fui prefeito, fizemos investimentos nessa área, exemplo do estudo da base florestal de Otacílio Costa, num raio de até 150 quilômetros, feito pela Universidade Federal do Paraná e pela Uniplac. Nós temos hoje uma lei, né, que, como o prefeito falou, foi atualizada, e esse é o dever dele como prefeito, né? Temos uma lei que ela é extremamente arrojada, ela devolve até 80% do valor investido, vinculado ao movimento econômico, né? E nós vamos adquirir com certeza, em parceria, vamos conversar com o Grupo Klabin, que aqui a cidade está no meio das fazendas da Klabin, e nós não temos outra alternativa, mas eu já fui parceiro e sei como fazer, e sei como conversar com a empresa. Queremos adquirir uma nova área industrial para instalar novos investimentos. Também colocar à disposição dos empresários locais essa nova área. Quanto aos empresários locais, eu quero fazer uma parceria com eles e quero colocar no folder do município informações das empresas de manutenção elétrica e manutenção industrial e isolamentos que nós temos na cidade. Eu tenho certeza que, se nós formos parceiros, nós vamos poder fazer com que eles possam efetuar serviços fora das nossas fronteiras e trazer mais divisas para o nosso município. Nós temos uma mão de obra que é extremamente qualificada, o Otacílio Costa, o jovem aqui, ele estuda mesmo, né? Você pode ver a quantidade de alunos que vão para Lages e que estudam aqui também no nosso Senai, que também foi uma instituição que trouxemos para o Otacílio Costa. Então, o Otacílio Costa pode mais, pode gerar, e a gente não pode ficar dando desculpa por uma coisa que às vezes falta um pouco de iniciativa da gente. Candidato, um minuto para o seu comentário. O senhor se referiu a algumas coisas que diminuíram, mas teve uma coisa que aumentou bastante, foi os seus bens. O senhor, em 8 anos, o senhor levantou 600 mil reais e comprou uma Vila Brasília por R$1,5 milhão. Em relação à nova área industrial, ela está em fase de conclusão a emissão da posse. Serão 340 mil reais, 340 mil metros, desculpa, que vão ser desapropriados em frente à Sudate, para atrairmos novos investimentos que vão gerar emprego e renda. A gente tem tido um cuidado em quem nós estamos atraindo para o nosso município. No passado vieram investimentos aqui que deixaram dívidas trabalhistas, dívidas com fornecedores, a exemplo da Rio Canoas, a exemplo da Campos de Palmas e da Auster, que hoje o município fez a retomada desse patrimônio e tem 2 grandes empresas investindo, que estão gerando emprego e renda para a nossa população. Tempo, candidato. Como o candidato fez uma citação com teor de acusação, eu concedo 1 minuto para que o candidato Altamir possa se ater a responder a colocação sobre devolução de patrimônio. Obrigado, Zadim. Eu não estou sendo investigado pela Polícia Federal e nem pela GAECO. O meu patrimônio está na minha declaração de imposto de renda. Nunca tive Polícia Federal na minha residência, e eu quero informar o candidato que, se ele não sabe, chegue ao fórum que a partir do dia 11/8 agora o senhor também está sendo investigado, por suposto desvio de dinheiro público. Não estou dizendo que o senhor desviou, mas o senhor também está sendo investigado. E eu nunca fui investigado, sou ficha limpa. Fui inocentado no meu processo, não tenho nenhum problema com a justiça. Quando você é prefeito e você assume um cargo de executivo, é normal algumas perguntas, algumas investigações sobre alguns atos, mas eu nunca tive nenhum problema com desvio de dinheiro, nem prejuízo ao erário.
né? E o senhor está sendo investigado. O senhor pode verificar que a partir de 11/8 o senhor não se preocupe que o senhor pode ter algum processo. Antes de conceder um minuto para esse esclarecimento, candidato Tio Ligas, o candidato também tem um minuto para comentar sobre a sua resposta. Olha, a questão de escritura dos terrenos e novas áreas industriais, esse é o papel do prefeito, né? O prefeito tem que se preocupar. Só que, para atrair novas indústrias, você tem que ter informação e conhecimento e um network apurado, né? Você tem que viajar, você tem que estar aonde está o empresário. E, prefeito, eu não vi você procurar nenhuma empresa, eu nunca vi no noticiário que você viajou, ou foi a uma feira, ou foi a algum lugar que pudesse conversar com algum empresário. Então, eu acho que para trazer empresário você tem que ter muito conhecimento, network e muita informação, porque empresário ele não bate na tua porta. Se você vai atrás, você consegue trazer. Se você não vai atrás, ele não vem. É difícil, pode ser que até venha, mas é muito mais difícil. Candidato Tio Ligas, o senhor tem um minuto para se ater a esta menção a um processo que eventualmente o senhor é vítima. Eu quero dizer que desconheço, né, não fui intimado em nenhuma situação pela Justiça em relação a desvio de dinheiro público. E não precisei também recorrer à Justiça para ter o direito de ser candidato. E sou ficha limpa sim, né, porque não precisei recorrer à Justiça. E também não fui denunciado por enriquecimento ilícito, né, como foi falado aqui. Em 8 anos, né, movimentou 600 mil reais e fez um negócio de 1 milhão e meio de reais. Quem está respondendo, quem está sendo denunciado por enriquecimento ilícito não sou eu. E nunca tive, ex-prefeito, HECO na porta da minha casa. Quem teve já está pagando, está preso, e tem que ser responsável pelos seus atos. Meu nome não tem mácula nenhuma e dessa forma continuarei conduzindo o município com muita responsabilidade e compromisso com o dinheiro público. Vamos iniciar a pergunta do bloco 4, no mesmo formato, cujo tema é mobilidade. Pergunta para o candidato Altamira. A mobilidade, candidato, é uma das grandes questões modernas para as cidades. Como o senhor, caso eleito prefeito, pretende abordar o tema da mobilidade e quais são as suas alternativas de solução para o trânsito em Otacílio e a manutenção das estradas do interior? O senhor tem 3 minutos. Quando eu fui prefeito, nós fizemos aqui a Perimetral Norte e a Perimetral Sul, que deu uma nova cara ao município, né? Deu um novo layout a todo o trânsito. Eu tenho certeza que melhorou muito a vida de todo cidadão otacidense. Eram 300 a 400 Julietas por dia que passavam no centro da cidade. Nós temos que realmente fazer um novo plano diretor. Esse nosso plano diretor é um plano diretor antigo, ele na época foi feito somente para cumprir as tabelas da lei, né? Nós temos que contratar uma empresa especializada para nós levantarmos o problema do trânsito e as possíveis soluções através de audiências públicas, né? Temos que remodelar a Perimetral Norte. Dá para nós diminuir em 4,5 km a Perimetral Norte, né? Eu quero criar também um projeto Porteira Dentro para atender melhor os agricultores, principalmente os que produzem leite, né? Quanto às estradas do interior, na minha época eu assumi o município, tinha 3 caçambas e uma patrola velha, e eu fiz uma parceria com a Clabinha, comprei mais uma patrola velha também, mandamos reformar, e nós tínhamos uma manutenção satisfatória das estradas. Nossas estradas eram de boa qualidade, e inclusive os meus maiores cabos eleitorais eram o motorista da Manfred e o motorista dos carros de leite. E por infelicidade, por falta de investimentos nas estradas do interior, nós perdemos uma linha de ônibus na Manfred de mais de 40 anos que estava na cidade. O caminhão do leite que puxa e que dá atendimento não está mais conseguindo chegar à pequena propriedade. Então as estradas realmente foram abandonadas, foram feitas um pequeno reparo em algumas estradas, mas quando chove o agricultor está sem auxílio, está desesperado. Eu estou vendo, nós tivemos no interior, visitei praticamente todo o interior, e vi situações realmente lamentáveis que nunca aconteceu no nosso mandato.
Nosso mandato nós procuramos ter uma manutenção regular. E com essa patrulha que vocês adquiriram, que vocês ganharam aí do governo federal, eu acho que vocês poderiam ter um pouquinho mais de respeito com o agricultor, com o pequeno produtor e principalmente para quem se desloca até o interior. A estrada tem que ser mantida, tem que ter responsabilidade e o interior também merece o nosso respeito. Não é porque já tem apenas 900 votos que nós vamos deixar de atender. Nós vamos atender da mesma forma o interior como vamos atender a cidade. A mobilidade urbana da cidade, nós queremos criar também as ciclovias nas avenidas principais. Nós iniciamos lá no centro administrativo, a atual administração achou que não deveria ter ciclovia, eu acho que deve de ter. Criou uma pequena ciclovia em volta do ginásio esportes, eu acho que ele é muito pequeno. E nós temos que incentivar o uso da bicicleta, e para incentivar o uso da bicicleta nós temos que criar ciclovias, principalmente na avenida artéria da cidade, que eu tenho certeza que isso melhora muito a qualidade de vida da população. Obrigado, senhor. Um minuto para o seu comentário. Quem ouve o ex-prefeito falar, pensa que na época dele as estradas de interior eram verdadeiros asfaltos. Tinham situações de produtores do Campo Chato ter que vir para o Otacílio Costa pela Agrolândia, pela 470, porque não tinha condições de passagem. Em relação à linha de ônibus, mais uma mentira contada. Porque a linha de ônibus ela parou porque não tem passageiro suficiente. Quem que vai manter uma linha de ônibus com 2 ou 3 passageiros? Protocolamos o ofício na empresa Manfred por 2 vezes. O município manifestando a sua vontade que permanecesse essa linha para auxiliar os moradores da localidade do interior. A empresa nos passou essa dificuldade que não tem passageiros. E o nosso trabalho no interior do município é para escoamento da produção agrícola e de madeira. Tempo. Candidato Altamiro, 1 minuto para a sua réplica. Essa de ir para a Agrolândia, essa foi forte. Hoje, geralmente, a pessoa tem que vir pela Agrolândia mesmo, mas eles também estão com problema, porque lá no Campo Chato tem um buraco lá que quase cabe um carro dentro. E quem é do interior sabe que eu estou falando a verdade. Na nossa época, realmente era um asfalto. A estrada era muito boa, ela chegava a ser perigosa. Nós tínhamos um atendimento, o meu secretário Valério está aqui, que foi um excelente secretário, uma pessoa que deu uma assistência fantástica. E eu falo hoje com os agricultores, pessoal, então, todo mundo lembra do meu secretário de obras, porque eu tive um secretário de obras por 8 anos, competente, e eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar pelo brilhante trabalho, e o agricultor hoje reconhece, Valério, o teu trabalho no interior. E eu tenho certeza que o nosso respeito, quem mora no interior sabe do que eu estou falando. Quem produz, quem está lá sofrendo, sabe o que está acontecendo. Enquanto a linha de ônibus, não tem como botar um ônibus naquela situação, não tem. O ônibus estava sendo puxado por trator, e isso, nenhuma empresa ia aguentar isso. Para o candidato Tio Ligas, qual a sua visão sobre a mobilidade para a cidade? E como o senhor, caso eleito prefeito, como o senhor pretende abordar esse tema e quais as suas alternativas de solução para o trânsito em Otacílio Costa, incluindo a melhoria ou a manutenção das estradas do interior? 13 minutos. A mobilidade urbana é um grande desafio hoje para as cidades. E a nossa não é diferente. Nós temos aí aproximadamente 20 mil habitantes e temos aí levantamento da PM 10.500 carros. Então nós temos que fazer um estudo que viabilize desafogar o trânsito, principalmente o do Centro Comercial Pinheiros, e também que auxilie no que se refere às vagas de estacionamento. E se engana quem acha que mobilidade urbana nós estamos falando só de trânsito. A mobilidade urbana ela inclui também o transporte coletivo, as calçadas confortáveis e todas as pavimentações que a minha gestão tem feito com calçadas, ao contrário do passado, onde se fazia pavimentação não tinha nem meio fio. Na Avenida Olincraft, no bairro Santa Catarina, fizemos também as faixas elevadas, e calma, ex-prefeito, aquele projeto da Avenida Olincraft ele não está concluído ainda.
tá? Vai ter a ciclofaixa, né, juntamente com o estacionamento. O que se refere às estradas de interior, né, o nosso trabalho tem sido na manutenção, né, e conservação para o escoamento da produção agrícola, do leite, da madeira e também de grãos. É um trabalho de cascalhamento. Nunca se cascalhou tanto, né, as estradas do interior que nem na nossa gestão. Fizemos um trabalho também de manutenção de bueiros, de mata-burros, aberturas de valas, né, para escoamento das águas, né, e tivemos esse ano, né, uma experiência muito boa, que é a terceirização, um trabalho de terceirização das estradas. Um trabalho que foi desenvolvido em 16 quilômetros, lá na localidade do Goiabal, né, e do Carrapato, né, que o custo-benefício compensou. Né? Então, é um projeto, né, para o futuro, né, de mantermos essa terceirização e a Secretaria de Obras ficar somente com a conservação. Vejo dois problemas para manter as estradas do interior, que é a plantação de árvores muito próximas às estradas, né, e também os proprietários, né, que não gostam que abram as valas para escoamento da água para dentro da sua propriedade. Tenho conversado, né, com os vereadores para regulamentarmos essas duas situações. A abertura de valas, né, porque tem que prevalecer o interesse coletivo sobre o interesse particular, e também regulamentar a questão, né, das árvores com as suas retiradas e não permitir mais o plantio em cima das estradas. Candidato Altamira, 1 minuto para o seu comentário. É estranha essa quantidade de cascalho aí, olha, porque lá no interior não chegou. Quanto ao cascalhamento, quanto à terceirização, eu sou contra a terceirização de recuperação de estrada, porque o custo de uma carga de cascalho, quando a prefeitura transporta, detona, é em torno de R$80, e quando é terceirizada, esse custo pode chegar a R$300. E depois, a estrada realmente ficou muito bem feita, mas pena que não foi na geral, onde transitam mais pessoas. Eu penso que se você tivesse a ideia de fazer aquele cascalhamento na geral, teria um resultado muito melhor, porque nós sempre temos que pensar que as artérias, a artéria principal, ela tem que ser sempre bem feita e bem arrumada. Então, eu não vou terceirizar, de hipótese alguma, nós vamos fazer com o nosso maquinário, porque nós temos um maquinário fantástico hoje. Na minha época tinha 3 caçamba velha, uma patola velha, uma escavadeira velha, e nós conseguimos recuperar. Então, eu acho que com esse maquinário aí que tem hoje, bem planejado, não precisa terceirizar, não, de jeito nenhum. Federico, 1 minuto. Como eu falei, a terceirização, o custo-benefício da terceirização está mais que comprovado, que ela é benéfica para o município. Nós vamos manter a terceirização, a exemplo do trabalho que foi feito lá, que é muito elogiado até pelo ex-prefeito, e pelos moradores, e vamos trabalhar com a Secretaria de Obras, com a conservação das estradas. É um município que tem uma malha viária de 1.200 metros, 1.200 quilômetros, desculpa, falta pedra, e queremos regulamentar, como já falei aqui, a questão das árvores, dar um prazo para quem tem as árvores, os proprietários, muito em cima das estradas para sua retirada, e também da abertura de valas, porque entendemos que com essa regulamentação irão melhorar em muito as estradas do interior do nosso município, dessa forma permitindo o melhor escoamento da produção. Obrigado, candidato. Neste bloco agora, nesse seguinte, é o bloco em que os candidatos se perguntam, fazem pergunta entre si. Então eu pediria que os candidatos focassem nas suas propostas em tentar explorar do outro candidato as suas propostas. Dando sequência ao revezamento, a pergunta será feita pelo candidato Tiolix. 1 minuto para a sua pergunta. Candidato, existem 4 formas de fazer investimento em pavimentação. Com recurso próprio, que exige uma economia do município, o financiamento, que exige uma operação de crédito, fundos perdidos, que é sem custo para o município, emendas parlamentares, que não tem custo nenhum para o município,
E quando o senhor foi prefeito, o senhor fez pavimentação, né, com emendas parlamentares, né, o deputado federal João Matos lhe enviou mais de 3 milhões de emendas, né, e o senhor fez asfaltos, e mesmo assim, né, o senhor cobrou da população. Fez asfalto com emenda, que não tem custo nenhum da população. Por que o senhor cobrou, né, esse asfalto da população? Hoje pessoas, né, estão com dívidas ativas, toda enrolada na justiça. Por que o senhor cobrou se não tem custo algum para o município? Primeiro, prefeito, que as emendas que eu tive individual eu não cobrei. Eu utilizei esses recursos para a pavimentação das avenidas principais. Nós pavimentamos da Passarela até o final do bairro Garas e pavimentamos, inclusive, para ir até o bairro Garas, em frente à empresa Clabin, não tinha nem pavimentação. Pavimentamos também até o final do bairro Fátima, pavimentamos em frente à prefeitura, pavimentamos uma rua no bairro Bem-Morar. Então essas emendas individuais foram utilizadas para isso. O asfalto que foi cobrado foi de financiamento. Quando nós pegamos financiamento via Badesc, nós cobramos o asfalto sim, porque não é justo você transferir uma dívida de financiamento para toda a população. E nós tínhamos um projeto arrojado, que era o Pró-Pavimentar, e que isentava as pessoas de menos condição financeira, isentava até 2 salários mínimos. No próximo governo, nós queremos melhorar o Pró-Pavimentar. E recursos de financiamento, o asfalto tem que ser cobrado. Eu sou contra quando você vai asfaltar, por exemplo, do lado da Cooper Campos, que é uma empresa rica, né, e vai asfaltar de graça. Asfalto de graça tem que ser para a população carente, para a população pobre. Asfalto onde eu não sou contra você fazer asfalto no Poço Rico, certo? Mas asfalto no Poço Rico, com dinheiro de financiamento, de graça, não é justo com o Bem-Morar e o Novo Mundo, e onde estão residindo pessoas mais carentes. Nós temos que ser justos. O prefeito ele tem que trabalhar para o bem de todos, beneficiando principalmente os mais necessitados, que também merecem obras de infraestrutura. Então, você está equivocado na questão de que eu tenha utilizado o recurso de emenda individual para asfaltamento e tenha cobrado. Eu não desconheço isso e tenho certeza que não fiz. Nós fizemos 10 quilômetros de asfalto, né, em 2 mandatos. Em 2 mandatos foram 15 quilômetros de asfalto. O Aurélio já me corrigiu aqui. Foram 15 quilômetros de asfalto, dentre os quais uma parte foi cobrado via Pró-Pavimentar, que trouxe benefício. Se fez a justiça, né? Ao meu entendimento, você tem que fazer ruas. Foram 74 ruas asfaltadas, né? Isso quando você faz asfalto com recurso de financiamento e você não cobra. Eu me lembro que quando eu fiz o financiamento, eu peguei 3 milhões de financiamento, que dava para fazer 3 quilômetros de asfalto. Eu fiz 11 quilômetros com o Pró-Pavimentar, porque fui criativo, arrojado e empreendedor. Eu acho que é dessa forma que nós devemos administrar o município, com responsabilidade, para que os mais carentes sejam sempre beneficiados de uma forma justa. Esse é o meu entendimento. Nós fizemos investimentos em pavimentação com emendas parlamentares e a fundos perdidos e não cobramos da população. O senhor cobrou sim. O senhor, vamos puxar pelo histórico do município, o senhor fez asfalto com emenda e cobrou da população, né, e tem pessoas enroladas até hoje na justiça. Outro diferencial, né, da sua gestão e da nossa é que o senhor maquiava muito, né? Nós não. Né? O nosso asfalto é um asfalto de qualidade, com calçada. O senhor tem ruas que o senhor pavimentou que não tem sequer, né, os meios fios. Né? Fez contratos nebulosos, né, com empresas que eu nunca vi disso, que o senhor merece, o senhor tem que explicar para a população. Né? Onde a empresa cobrava diretamente, né, do morador. Né? Contratos às escuras, né, que não ficou bem claro. Eu nunca vi, né, a empresa fazer pavimentação e cobrar diretamente do morador a contribuição de melhoria. Agora o candidato Altamir tem 1 minuto para fazer a sua pergunta. Olha, comenta-se muito nas redes sociais
assim como nos bairros, né, que os seus seguidores da sua coligação, que o Altamir Paz, se for eleito, vai fechar o hospital. Eu gostaria de saber se o candidato acredita mesmo nessa mentira que foi criada por você e por seus seguidores, e assim como se você tem conhecimento do valor da dívida do hospital hoje, porque eu fui o primeiro prefeito eleito que repassou recurso para o hospital, né? Antes da minha gestão nunca tinha sido repassado. E o hospital, quando iniciou esse governo, tinha 500, você fala, o ex-prefeito fala em 400, você fala em 800, então vamos dividir por 600. E hoje a dívida do hospital chega a 2 milhões de reais. Você acha que você vai conseguir manter o hospital aberto com essa dívida crescente? Até quando o hospital vai continuar com as portas abertas, se não forem tomadas providências urgentes para a quitação dessas dívidas? O seu sucessor deixou de repassar de 2009 a 2012 880 mil reais para o Hospital Santa Clara. Quando nós assumimos a Prefeitura Municipal, o hospital estava fechando as portas, numa crise sem precedentes. Não tinha mais médico, né? Literalmente, a polícia estava na porta do hospital para defender os funcionários que tinham que falar para a população que não tinha médico. A nossa gestão, ex-prefeito, repassou em 3 anos e 8 meses para o Hospital Santa Clara 5 milhões de reais. Isso fez com que o hospital fizesse um planejamento, né, financeiro, tem médico 24 horas, né, está de portas abertas, atendendo as pessoas, prestando, né, um atendimento médico, hospitalar, né, em parcerias importantes da Prefeitura, o hospital e a Clabin. Hoje o nosso hospital triplicou o número de atendimentos, está reformado, equipamentos novos, raio-x digital. Eu devolvo a pergunta para o senhor: será que o senhor vai ter o compromisso com o Hospital Santa Clara que nós tivemos, de manter em dia, né, de forma antecipada, um repasse fixo de 125 mil reais? Eu ouvi falar que o senhor quer montar lá no nosso hospital, né, um asilo. O senhor tem que explicar isso para as pessoas. Eu quero dizer que a gestão do Tio Ligas, né, tem um compromisso, uma responsabilidade com o nosso hospital, assim como o Tio Ligas e Fundar tem um compromisso com a sociedade beneficente Dom Daniel Agostinho de manter o repasse, né, que todos os anos recebe um incremento, né, que é a inflação, né, para que esse repasse seja fixo e em dia. Tenho orgulho de dizer, se o senhor foi o primeiro a firmar um convênio, né, com o Hospital Santa Clara, a nossa gestão foi a que mais repassou dinheiro para o hospital. E o hospital hoje está com as portas abertas graças, né, a essa parceria, ao compromisso que o município tem, a responsabilidade que o município tem com o Hospital Santa Clara. E o senhor foi muito incoerente, né, na entrevista da Rádio Clube, quando o senhor falou que o hospital estava bonito por fora e que não tinha médico e que estava jogado e não tinha gente competente lá dentro. Quero aqui deixar minha solidariedade com todos os funcionários do Hospital Santa Clara, que tem um compromisso muito grande para atender a população, para atender os pacientes que procuram aquela instituição. Poucos são os municípios, né, na região e no estado que tem um hospital como o nosso. E eu tenho orgulho de dizer que fiz parte para o hospital, né, está atendendo aí 2.400 pessoas por mês. Candidato Altamir, 1 minuto para o seu comentário. Prefeito, como você é o prefeito que nunca sabe de nada, você não me respondeu sobre a dívida. E é bom você verificar. Se tinha uma dívida de 500 e hoje está em 2 milhões, o senhor aumentou o repasse, alguma coisa está acontecendo de errado no hospital. É bom o senhor olhar a prestação de contas, ver a pessoa que o senhor colocou lá para gerenciar. E o que a comunidade tem me dito é que não é essa maravilha toda aí, não. O hospital não está atendendo bem, o hospital tem problema de gestão, tem problema de médico, tem problema de equipamentos. E eu quero até parabenizar os funcionários do hospital que estão conseguindo manter o hospital aberto e lavar roupa, porque eu soube que os fornecedores de sabão, todo mês, eles têm que tentar enganar mas está terminando os fornecedores. É bom o senhor dar uma olhadinha, né, porque eu acho que o hospital, se continuar desse jeito, com esse tipo de gestão, o senhor vai ter problema sim. Né? E eu não acredito que o hospital fique aberto até o final do ano
se não forem tomadas providências urgentes na gestão do hospital. Obrigado, candidato. Antes da segunda pergunta do candidato Tio Ligas, eu queria fazer um anúncio aqui de utilidade pública. Quem é o proprietário do Cobalt branco? QHI 4993, o Cobalt branco, ele está bloqueando a saída da garagem da igreja. O padre vai amaldiçoar aí a saída lá. Então, por favor, retire o carro aqui. O candidato Tio Ligas tem 1 minuto para a sua segunda pergunta. Uma das principais fontes de receita do município é o retorno de ICMS. Em dezembro de 2002, quando o senhor era prefeito, o retorno de ICMS era de 0,7. Em janeiro de 2013, o retorno de ICMS veio para 0,289, ou seja, menos da metade. Em 10 anos, o município deixou de arrecadar 100 milhões de reais de retorno de ICM. O senhor se autoelogia, né, como um bom administrador. O senhor chegou a falar na rádio que o senhor não é enfermeiro, né, que receita. O senhor é o médico que dá a cura. Né? Explique para a população, né, essa queda do retorno de ICM no governo, né, do seu partido, do qual o senhor governou por um tempo e o seu sucessor por outro. 3 minutos para a resposta. Excelente pergunta. É que o papel, a celulose, é um produto que é vendido no mercado internacional e com o passar dos anos esse produto teve uma forte queda. E eu quero só corrigir que eu iniciei com 0,38, né? E realmente baixou, porque o cálculo do retorno do ICMS, eu não sei se é de seu conhecimento, ele é calculado com base de 2 anos e meio anterior, né? 2 anos e meio atrás, que é feito a modalidade de cálculo, é o PIB que o município produz. E pela falta de industrialização, o município foi reduzindo o PIB, foi reduzindo a sua arrecadação. E o senhor hoje melhorou a sua receita, porque nós trouxemos diversas indústrias, né? Inclusive o senhor sempre reclamou que caiu a receita, tudo. Eu, em 2001, quando eu assumi, a receita total anual era de 11 milhões de reais. Quando eu entreguei o mandato, estava em 26 milhões de reais. E hoje, a receita anual de 2015 foram de 50 milhões, 4 milhões e 246 mil reais por mês. A receita tem aumentado bastante, porque a cidade cresceu graças às indústrias que nós trouxemos. Porque o FPM, ele é calculado pelo número de habitantes, né? E o ICMS é calculado pela produção industrial, pelo PIB ou pela riqueza que nós produzimos. Então, graças a este incremento da população, que saltamos de 12 mil habitantes para 20 mil habitantes, mas eu só quero corrigir que, segundo o IBGE, é 18 mil habitantes e não 20. E o senhor está recebendo bem mais recursos, né? E nós temos um problema, nós não temos um problema de falta de receita, nós temos um problema de falta de gestão. O segredo da administração sempre está na folha, né? Quando você chega próximo aos índices prudenciais, você acaba não tendo recurso para investimento e você começa a elevar a dívida. Então, no meu entendimento, a receita só cresceu e o papel do prefeito é buscar mais receita. Nessa parte eu tenho um bom entendimento. Busquei fazer com que a receita subisse, e se você tem uma receita boa hoje, agradeço ao teu ex-prefeito Denilson Padilha. O trabalho de incremento da receita ele é feito de um ano para o outro, o senhor sabe muito bem. Foram 10 anos de governo do PMDB. A minha gestão fez um trabalho de incrementar a receita, né, em plena dificuldade econômica. Passamos de 0,289, né, para 0,32. Né, nós melhoramos a receita. O senhor, quando foi presidente da Amures, né, o senhor, juntamente com o secretário de Fazenda do Estado, né, o senhor incentivou uma lei de regulamentação do ICMS que trata da comercialização, né, da madeira e de produtos derivados da base florestal dentro do estado de Santa Catarina. Isso fez com que caísse drasticamente o retorno de ICMS para o nosso município.
né? O senhor se julga, né, um bom administrador, mas incrementou mesmo foi os seus bens, né? O senhor enriqueceu ilicitamente nesses anos, né? 600 mil reais em 8 anos e comprou uma Vila Brasília por R$1,5 milhão de reais. Candidato, 1 minuto para responder a este... O ataque, eu tenho que dar 1 minuto para o ataque e 1 minuto para a resposta, correto? Não, 1 minuto só, porque ele fez a pergunta 1 minuto, o senhor respondeu com 3, o comentário de 1 minuto, agora um direito de resposta. Mas ele me atacou. Então, 1 minuto. Olha, eu vim aqui para falar de proposta. Eu não gostaria de entrar nesse assunto de enriquecimento, porque eu não tenho nenhum processo. Agora, você recebeu um salário de 17 mil reais bruto durante 40 meses e disse que tem um patrimônio de 26 mil reais. Eu fiz, foi com o meu trabalho e com a minha inteligência, não temo nada, e se você tem alguma dúvida, por favor, leve ao Ministério Público e que você vai ver, vai mandar eles investigarem, então eu não tenho preocupação nenhuma. Eu sou uma pessoa arrojada e sou empreendedor. Né? Eu, quando tiver uma oportunidade para ganhar dinheiro, para fazer meus negócios, eu sempre vou fazer e não tenho preocupação nenhuma com isso, porque eu faço isso de forma lícita, está tudo na minha declaração de imposto de renda, então eu não tenho essa preocupação. E eu acho que você falar de enriquecimento disso, prefeito, por favor, tenha mais educação comigo e mais respeito, que eu não gosto desse tipo de ataque. Eu acho que se você tem alguma coisa, denuncie, vai, procure e prove. Diga onde é que eu roubei e onde é que tem algum defeito. O candidato Turligas se sentiu atingido, como é do mesmo teor de questão de patrimônio. Vou conceder para ele 1 minuto, mas antes peço aos candidatos que se atenham às respostas. Eu entendo que isso é difícil de controlar, mas peço que se atenham a essas questões. Candidato, 1 minuto para o senhor falar sobre o seu patrimônio. O senhor... Sem atacar, por gentileza. Eu vou me defender em relação ao patrimônio. O que eu declarei é o que eu tenho. Vocês podem investigar, é o contrário do senhor, né, que declarou um valor e tem um patrimônio de mais de 30 milhões de reais. Então, o senhor tem que ser mais justo com a declaração dos seus bens e também com a justiça eleitoral. Só reforçando, né, que realmente essa lei, né, na época em que o ex-prefeito foi presidente da Mures, ela foi feita, tá, em parceria com a Fazenda do Estado e prejudicou muito o nosso município. Não só o nosso município, como todos os municípios plantadores de madeiras. Né? O Otacílio Costa deixou de arrecadar em 10 anos 100 milhões de reais. Isso poderia ser investido, né, em obras, em melhorias da qualidade do serviço público, né, gerando aí qualidade de vida para a nossa população. Tempo, candidato. Por um critério e princípio desse debate, por uma questão de isonomia, concedo 30 segundos para o candidato Altamir se ater a esse ponto da questão do investimento na cidade, da lei, não sobre ataque pessoal. 30 segundos, candidato. Sobre ataque pessoal, né? Eu quero dar 50% de desconto. Ou 60%, 70%, 80% de desconto, eu vou ganhar muito dinheiro. É mais um negócio que eu vou ganhar dinheiro. Né? Porque um patrimônio de 30 milhões é para acabar, né? Não tem... Eu gostaria realmente de ter esse patrimônio. Né? Quanto a essa questão da lei aí que você está se referindo, eu sempre busquei, quando presidente da Mures, defender os interesses de toda a região. Fui presidente da Mures, foi uma revolução, e eu tenho certeza que vocês hoje estão colhendo frutos daquele trabalho que nós fizemos na Mures. Candidato Altamir, 3 minutos para a sua segunda, perdão, 1 minuto para a sua segunda e última pergunta ao candidato Turligas. Candidato, gostaria de saber, porque você nas últimas eleições fez várias promessas e praticamente cumpriu muito poucas, como por exemplo estádio de futebol, médico, centro 4 especialista, prefeitura no interior, terceira ponte, centro de multiuso, concha acústica, ônibus gratuito para os estudantes de Lages. Gostaria de saber, o senhor estava falando somente com cunho eleitoreiro ou não sabia do que estava falando? Sabia sim. Se o senhor pegar o nosso plano de governo, o senhor vai ver que 90% do nosso plano de governo ele foi cumprido. Agora, só não coloque no nosso plano de governo algumas coisas que não existem. A exemplo da
do incentivo para os alunos. Tá? Esse não estava no nosso plano de governo. O senhor é acostumado, né, a falar coisas que realmente não procedem. Em relação à terceira ponte, né, nós temos o projeto, tá? Um projeto audacioso de 15 milhões de reais, né, onde o senhor teve a oportunidade de fazer o seu primeiro governo, né, e o senhor não fez. Né? O senhor preferiu dar uma volta de 13 quilômetros ao fazer a de 1.300 metros. Né? Em relação ao estádio, ex-prefeito, nós, como eu já falei, nós já temos, né, está em fase de emissão, né, de posse o terreno, e temos o compromisso, né, de uma emenda parlamentar, de um deputado comprometido, né, com o nosso município, e aqui ele já deu demonstração que podemos confiar na construção do estádio. E nunca se fez tantas obras, né, em nosso município como na nossa gestão. Né? O problema é que vocês querem comparar 12 anos com 3 anos e 8 meses. Vamos comparar 3 anos e 8 meses por 3 anos e 8 meses. Né? São 40 milhões de reais de investimentos, 70 obras importantes, obras estruturantes, obras que vão ficar, né, para a história do nosso município. Tem sim uma grande diferença entre a nossa gestão e a gestão do senhor, a gestão do seu partido. Vocês gostavam de maquiar o nosso município, nós não. Né? Nós vamos no cerne da questão. Né? A exemplo do investimento, né, milionário em rede de esgoto, aonde o senhor Cigava, que fez 15 quilômetros, né, de asfalto, nós estamos tendo que quebrar todos os asfaltos que o senhor fez, né, para implantar aquilo que é correto, que é a rede de esgoto, que vai ser um grande legado, né, para o futuro, né, uma obra que tem um apelo ambiental muito grande e também de saúde. Né, e lhe convido, né, o senhor ver o nosso plano de governo e ver as realizações, né, que eu tenho o orgulho, né, da minha gestão, né, da minha equipe, que me ajudou, né, a executar muitas daquelas ideias, né, que nós entendíamos como prioritárias para o nosso município, de obras importantes, obras estruturantes, e também da melhora da qualidade do serviço público em área como a saúde, a educação, a assistência social, a agricultura, que estão ajudando a desenvolver o nosso município cada vez mais e ele ficar cada vez melhor. 1 minuto, candidato. Quando se fala em investimento de esgoto, se fala de um projeto da Casan, financiado pelo Banco Mundial, e que até os nossos tataranetos vão pagar. Esgoto é importante, sim, tem que ser feito. Agora, o que não pode é se incluir na linha de investimentos, porque o senhor vendeu a nossa Casan, deu uma concessão por mais 30 anos, de uma empresa que valia quase 40 milhões, o senhor tocou por um investimento de 22 milhões. Esse investimento não é do governo do Estado. Esse investimento é do nosso cidadão de Otacílio Costa, que vai ter que pagar essa conta. Eu quero que o cidadão esteja bem consciente, porque quando chegar o talão de água, vai ser o mesmo valor do esgoto. Paga R$100 de água, vai pagar R$100 de esgoto. E em outros municípios, esse mesmo convênio foi acertado por 60% do valor da água. Aqui fecharam em 100%. Eu acho que não houve responsabilidade. E olha que eu procurei seus assessores para que conversassem com a gente e discutissem com os ex-prefeitos de investimento. Muito bem, dando continuidade ao bloco de perguntas, vamos ao bloco 6, cujo tema é saúde. Quem responde é o candidato Altamir. Candidato, quais as suas propostas para melhorar a saúde de Otacílio Costa? Para melhorar a saúde, nós temos que investir em gestão e avaliação. Nós temos que saber como é que o nosso paciente está sendo atendido no posto de saúde, no hospital, para nós não nos iludirmos e acharmos que é tudo mil maravilha. Os recursos são escassos. Nós temos um tripé na saúde. Você tem que conceder. Você tem que ter o médico, o exame e o remédio. Se você falhar numa dessa área, você vai ter problema, porque chá de receita ainda não inventaram. E os exames têm que ser mais rápidos. É impossível um ultrassom demorar 3 a 4 meses. Você tem dito que na prefeitura tudo é atendido e que a saúde é a mil maravilha. Inclusive, você pagou por um prêmio, para receber um prêmio em Belo Horizonte.
Então, a questão da saúde é realmente um ponto fundamental para a cidade. Eu acho que tivemos falha no investimento. Eu quero dar mais qualidade na saúde, eu quero ter um atendimento 24 horas, quero fazer parceria com o Hospital Santa Clara e quero manter na cidade um ginecologista e um pediatra, porque o nosso filho, ele não escolhe nem a hora e nem o dia para ficar doente. Hoje nós temos um pediatra que atende uma vez por semana, 3 fichas por posto de saúde. Isso eu acho um desrespeito. Iremos ampliar o número de itens da farmácia básica. Quero adquirir, através de emenda federal ou estadual, um aparelho de mamografia. Vamos também investir na saúde da mulher, né? Com preventivo, reforçar o programa Ser Mãe. Queremos marcar consultas, quero montar um novo modelo para marcar consulta via internet ou por telefone, para que as pessoas não precisem madrugar nos postos de saúde para ter o atendimento. Queremos dar um atendimento mais humanitário na farmácia básica, para que você não precise mendigar. Hoje, para você, na farmácia básica, tem paracetamol, tem omeprazol, alguma coisa, mas nós precisamos de medicamentos de um maior número de itens na farmácia básica, para que a população seja melhor atendida e com mais respeito. 1 minuto para o seu comentário. O senhor fala tanto em resort, eu não fui intimado para me explicar de nada. O que eu recebi foi um convite do Ministério da Saúde para receber, né, uma comenda, um reconhecimento pelos avanços que a Secretaria de Saúde Municipal teve na atenção básica de saúde. Ao contrário do senhor, que suas diárias estão sendo investigadas, né, o senhor ganhava mais com diária do que o seu vencimento. Conheceu, né, o mundo, teve na China, né, as custas do dinheiro público. Na sua época, o senhor chegou no final do ano a fazer uma licitação às pressas, ex-prefeito, porque o senhor não investia o mínimo exigido por lei em saúde. A nossa gestão, ela fica 7,5% acima por ano da aplicação mínima exigida por lei. E hoje eu falo com orgulho: atenção básica de saúde, consultas, farmácia básica e exames têm um reconhecimento regional dito pela Regional de Saúde. Que bom se esse reconhecimento fosse da população, né? E é por isso que eu bato na tecla, tem que ter gestão. Se você está investindo 7,5%, e se eu investir 15%, e a saúde era muito melhor na nossa época, porque tinha gestão, né? Nós tínhamos remédio na farmácia básica, as pessoas não precisavam mendigar, e não tinha aquela quantidade de gente. Hoje tem 4 ou 5 pessoas para entregar remédio, mas não tem o remédio. Prefeito, se diminuir o número de pessoas, você vai ter remédio para toda a população, pode ter certeza. Na nossa época, nós tínhamos sobra, veja bem, se nós tínhamos dificuldade de gastar e tínhamos uma saúde daquela qualidade, imagine o que está acontecendo hoje. Mas não é à toa que nós temos o secretário da saúde na cadeia, né? Pergunta... 3 minutos para a resposta do candidato Tio Ligas. Candidato, quais as suas propostas para melhorar a saúde em Otacílio Costa? Na verdade, nós já estamos fazendo, né? Nós já melhoramos, como eu falei. Nós somos reconhecidos hoje pelo serviço prestado, né, na atenção básica de saúde, que envolve as consultas, farmácia básica e os exames. Na questão das consultas, nós investimos em todas as unidades de saúde do município. Todas. Ou elas são novas, ou elas são reformadas, ou elas são reformadas e ampliadas. Isso para melhor acolher, né, as pessoas, para melhor acomodar as pessoas. Né? Hoje, nós temos 9 contratos de médicos com o município, né, para consultar as pessoas. Com a nossa cubana, que faz parte do Mais Médicos, são 10 médicos. Nós adquirimos uma unidade móvel de saúde, que é um consultório ambulante, né, para auxiliar no atendimento das localidades do interior e também nos programas da Secretaria de Saúde, exemplo de vacinação. Né? A nossa farmácia básica, ex-prefeito, hoje ela é exemplo. Nós ampliamos os itens da farmácia básica, são 244 itens hoje à disposição das pessoas. Nós dobramos o gasto com a farmácia básica, né? Hoje são 550 mil por ano, são 10 mil fitas de HGT distribuída para a população, 7 mil fraldas geriátricas,
350 óculos que foram distribuídos para as pessoas carentes, né? 133 cirurgias de cataratas, né? E no que se refere a exames, né, aquele laboratório municipal que o senhor criou, que custava muito caro para o município, algo em torno de R$30 mil por mês, e demorava aproximadamente 20 dias para dar um retorno do exame para as pessoas, nós fechamos e instituímos no seu lugar um projeto chamado Sadio, né, que ganhamos em agilidade e o município teve economia. Né? Hoje as pessoas têm R$20 mil por mês à disposição para exames, né? Escolhem em qual laboratório que elas querem fazer o exame, né? Num retorno muito mais rápido, né? Para mostrar para o médico, para fazer, né, um encaminhamento. E faz parte também da saúde essa parceria com o Hospital Santa Clara, ao qual o senhor tem tido uma incoerência muito grande, né, ao criticar o hospital, ao criticar, né, os funcionários, ao qual eu acho que o senhor deve um pedido de desculpas. Né. Quero aqui mais uma vez deixar o meu agradecimento a todos os funcionários da Secretaria de Saúde, a todos os médicos, a todos os enfermeiros, a todos os técnicos, né, porque investimentos é necessário sim, mas tem que ter equipe comprometida, e tenho certeza que a nossa equipe da Secretaria de Saúde é comprometida, a exemplo que os funcionários do Hospital Santa Clara também o são, né, atendendo 2.400 pessoas todos os meses, né, cumprindo dessa forma a finalidade do hospital. Os funcionários do hospital realmente são heróis, viu? Porque está trabalhando e não tem nenhum fundo de garantia recolhido todo mês, tem que ser herói, eles estão de parabéns, né? Estão trabalhando por amor à camisa. Quero dizer que, prefeito, você tem que ser reconhecido pela população na questão da saúde. Pagar para receber um prêmio é complicado, né? É a mesma coisa pagar para você, para dizer que você é bonito. Então, eu penso que o reconhecimento tem que ser da população, e o que eu estou vendo nas ruas não é o que você está falando. Você faça uma pesquisa que você vai ver que você está muito mal na saúde, e vai ser aí o principal motivo da tua derrota, vai ser a saúde. Isso que eu não estou batendo. Em relação à derrota, vou falar aqui para o senhor o mesmo que eu falei em 2012 para o seu sucessor. Tá? Quem vai escolher vai ser o povo de Otacílio. O que é melhor, né? O que a população deseja, e sim o povo. O senhor tenha respeito com o povo, com o eleitor, deixa o povo escolher esse prefeito. Tá? Em relação à pesquisa, o senhor está nervoso, porque o senhor sempre era acostumado, né, na sua época, a ficar na frente nas pesquisas, né, e hoje o senhor está atrás, né, nas pesquisas de intenção de voto. Então, o motivo do seu nervosismo é esse, mas deixa o povo com aquilo que é mais particular, mais pessoal que existe, que é o voto, escolher o que é melhor para o nosso município. Dando continuidade, o bloco 7, o tema meio ambiente. Responde o candidato Tio Ligas, 3 minutos. Candidato, questão ambiental, Otacílio Costa. E se o senhor aborda esse tema em seu plano de governo, e quais são as propostas lá previstas? 3 minutos. O meio ambiente, né, a Secretaria de Meio Ambiente, ela tem feito, né, o seu trabalho. Né, mas o meio ambiente ele vai além, né, de você varrer ruas, de você fazer a roçada dos canteiros, de você manter a nossa cidade limpa. A exemplo do investimento, né, que nós fizemos no esgoto, do qual, pelas palavras, o ex-prefeito parece que é contra, né, o investimento em esgoto, e talvez esse seja, né, o grande legado que nós deixamos, né, para o futuro, né, ao separar, né, a água da chuva do esgoto. Investimos também num centro de referência ambiental, né, para trabalhar com o quê? Para trabalhar com educação, né, ambiental, com conscientização, conscientizar, né, os nossos jovens, conscientizar as crianças, né, da importância de nós preservarmos, né, o meio ambiente. Né, o município perdeu um prazo, o seu sucessor perdeu um prazo, que era a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico,
que envolve as águas, a água fluvial, que envolve o esgoto, que envolve os resíduos sólidos e que envolve o abastecimento, fornecimento e abastecimento da água. A minha gestão teve a competência e a parceria, aqui quero agradecer a Amures e também a empresa Klabin, de no ano de 2014, 2014, um ano e meio após eu ter assumido, hoje o nosso município tem um plano municipal de saneamento básico. Investimentos importantes, como a ampliação do sistema de fornecimento de água, foram tirados dentro desse plano. Investimentos importantes, como o da rede de esgoto, foram tirados de dentro desse plano. Investimos também na coleta seletiva de lixo, que passa todas as quartas-feiras, recolhendo a seletiva. Isso é importante, porque reduz a quantidade do destino final e tem um reaproveitamento, uma reutilização. E eu quero agora trabalhar em parceria com a Secretaria de Educação numa conscientização, porque nós reciclamos 15 toneladas por mês e o nosso município tem a capacidade de reciclar 45 toneladas por mês. Queremos trabalhar com as nossas crianças, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, no nosso Centro de Referência Ambiental, para que o município também ele se destaque no que se refere à reciclagem de lixo, que dessa forma nós vamos estar contribuindo com o nosso meio ambiente, um meio ambiente equilibrado, tendo sustentabilidade para o nosso futuro. Candidato Altamir, 1 minuto para o seu comentário. Muito pelo contrário, eu sou extremamente favorável a essa rede de esgoto. Eu só sou contra você trazer esse legado, esta condição para vocês. Isso é uma condição do município, da empresa Casan, não é, repito, não é investimento do governo do estado, não é investimento da prefeitura, é investimento nosso. Com este contrato, prefeito, que você assinou de forma irresponsável, foi levado ao Banco Mundial e dali foi feito um financiamento com a garantia de faturamento da Casan. Então, muito pelo contrário, eu sou totalmente favorável, eu acho que é importantíssimo, chegou em um bom momento e a gente precisa, realmente na nossa época o contrato não estava vencido e o contrato de concessão de água e esgoto é da Casan, não é do município. O município na minha época não podia fazer esgotamento, não tinha recursos para isso, nós não dispomos de recursos para isso, como você também não dispõe, então foi feito com recursos e nós é que vamos pagar essa conta. Ex-prefeito, vocês não tiveram foi articulação política e competência para atrair os investimentos. Faz 16 anos que o comando da Casan é do PMDB e vocês administraram o município por 12 anos e não conseguiram atrair esses investimentos. E nós, em menos de 3 anos e 8 meses, temos hoje 26 mil metros de rede de esgoto confeccionada em nossa cidade. Isso contempla 40% da nossa cidade. E quando o senhor se refere à assinatura de um contrato de uma forma irresponsável, eu quero lhe dizer que fizemos audiência pública, comunicamos às pessoas, chamei os vereadores para o compromisso, fizemos 2 viagens a Florianópolis, fizemos um contrato às claras, não é que nem na sua época, que os contratos eram às escuras, e vimos que o melhor para o nosso município era a renovação contratual com a Casan, com os investimentos de 22 milhões de reais que foram realizados. Obrigado, candidato. Pergunta ao candidato Altamir. Candidato, qual o seu diagnóstico sobre a questão ambiental em Otacílio Costa e se o senhor aborda esse tema em seu plano de governo e lá quais são as propostas colocadas? O senhor tem 3 minutos. A questão do meio ambiente, eu quero reformar e reformular o arboreto municipal. Queremos adquirir uma varredura de rua para que as nossas ruas fiquem mais limpas. Nós fizemos bastante asfalto no mandato do 15, nós fizemos 30 quilômetros de asfalto, e agora foram feitos aí uns 3 quilômetros, 2 ou 3 quilômetros, e nós precisamos dar uma melhor limpeza à cidade. E eu também quero, nós construímos lá no nosso mandato uma belíssima escola no interior, e nessa escola nós queremos intensificar a produção de mudas nativas para distribuição a toda a população na cidade e no interior. A produção também de flores, que foi na nossa gestão que iniciamos, aquele belo
arboreto que foi criado ali, foi dado início na nossa gestão, fizemos uma parceria com a empresa, e esse arboreto é um sonho que ele vai ter que ser realizado. Na época foram mudas novas, nós plantamos, ele está fechado, porque precisaria ter um crescimento e para que as mudas não fossem danificadas. Então, acredito que realmente ele vai ser um parque, vai ser um pulmão da cidade. Na época, uma ideia que surgiu do ex-diretor Sadi, que nos procurou para que a gente fizesse essa parceria, e isso trouxe e melhorou muito, e vai melhorar muito, vai ser um parque realmente fantástico, que foi iniciado e vai ser terminado pelos próximos gestores, seja ele quem for. Quero também promover a limpeza do Rio de Esquite, né? Nós temos ali a captação da nossa água, nós temos que ter um cuidado especial com o Rio de Esquite. Na minha época também eu tive alguns problemas ambientais, recuperamos o antigo lixão, que era um problema muito grave que tinha na cidade. O lixo era depositado sem nenhum cuidado e nós tivemos que recuperar, até por um ajustamento de conduta junto com o Ministério Público. E aqui em Otacílio Costa, a questão de lixo reciclado já estava, na nossa época já tinha essa reciclagem de lixo feita pela própria empresa. Nós temos que implantar a coleta seletiva. Esse é um grande desafio, não é fácil implantar a coleta seletiva, mas eu quero dar os primeiros passos para a coleta seletiva do município, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor na questão ambiental. Um minuto para o seu comentário. A coleta seletiva, ex-prefeito, ela não precisa ser implantada, ela já está implantada. Ela precisa ser fomentada. Eu falei, o município hoje ele recicla 15 toneladas por mês e nós temos capacidade para reciclar 45. Então nós temos que fomentar, né, a reciclagem com educação ambiental, com conscientização, parceria da Secretaria de Educação, tanto municipal como do Estado, da Secretaria de Meio Ambiente. Nós também, e falei no início, nós queremos abrir o arboreto municipal ao público, transformar o arboreto num parque ecológico para as pessoas, para a população fazer passeios. E também temos o projeto que queremos firmar lá no núcleo com o Instituto Vianney, para mantermos lá a parceria do projeto do carbono. Carbono social em rede. Carbono social em rede. Tempo, candidato. Um minuto para o seu comentário, candidato Altamir. A questão da coleta seletiva deve estar sendo feita em algum bairro escondido, porque eu não estou vendo coleta seletiva nenhuma na cidade. Eu acho que a coleta seletiva ela pode ser implementada. Quanto à questão da reciclagem, já na nossa época já tinha reciclagem, na época era a Blumenterra que realizava a reciclagem e produzia aquela terra que é hoje distribuída e vendida na cidade. Então, contar vantagem de ações que não são da prefeitura é complicado. Não é feito pela prefeitura, é feito pela empresa terceirizada e que dela tira um benefício e vende para toda a cidade. Obrigado, candidato. Estamos encaminhando para o final do debate, vamos para o último bloco. Antes, eu gostaria, aproveitando a audiência da Rádio Cidade, de convidar todos os moradores de Otacílio Costa a participar do Fórum de Diálogo, que ocorre toda terça-feira, toda última terça-feira do mês. Um espaço de participação e discussão democrática sobre os rumos da cidade. Eu espero que esse debate que está tendo aqui possibilite que haja uma escolha consciente do próximo prefeito, que esse próximo prefeito, qualquer um que seja dos candidatos aqui presentes, possa manter um ambiente de diálogo com esse fórum, para que ele seja auxiliado na sua gestão, mas também para que esse fórum possa trazer a pressão da comunidade, possa trazer o apoio para medidas que sejam favoráveis ao desenvolvimento da cidade e que também que as pessoas que aqui frequentam tenham as informações. Então é um fórum aberto para todos aqueles que atuam, trabalham, moram, empreendem aqui na cidade e que gostam, assim como eu que vim de São Paulo, gostam de Otacílio Costa e que busquem o desenvolvimento da cidade. Então, na sede aqui no auditório da CDL, aqui eu já agradeço por nos recepcionar e recepcionar todas as reuniões do fórum.
Nós vamos para o último bloco. Neste bloco das considerações finais, são 2 minutos para cada candidato, começando pelo candidato Altamir. Mais uma vez eu quero agradecer a todo o público presente, a todos os ouvintes. Eu me sinto preparado para ser prefeito de Otacílio Costa, já visto a minha formação acadêmica e a minha experiência. Quero, no próximo mandato, com a minha experiência e com o amadurecimento que adquiri ao longo desses anos, fazer o melhor trabalho pelo nosso município. Quero ser reconhecido daqui a 4 anos como um prefeito gestor, jamais como um prefeito gente boa. Eu preciso fazer com que esse município ande nos trilhos, que tenha uma melhor gestão orçamentária e que os recursos possam atender a população, principalmente aos mais carentes. Iremos gerar emprego porque temos o conhecimento, nós temos um network apurado em relação à geração de emprego, eu conheço os empresários, sei aonde trazer e realmente se a gente não sair de casa, ficar com a bunda na cadeira e não viajar e não conhecer, você não tem como saber o que está sendo consumido no mundo, o que está sendo feito no mundo. Viajei sim, bastante e com certeza vou viajar. E para conhecimento, as minhas viagens foram todas aprovadas, eu não tenho problema nenhum, não respondo e nem está sendo investigadas as minhas viagens. Irei viajar novamente, com certeza para atrair novos investidores, mas também quero incentivar os investimentos, os investidores locais, as empresas que prestam serviço aqui de Otacílio Costa, Brasil afora, levando a informação dele para todo o Brasil e para que eles possam trazer mais divisas para o nosso município. Otacílio Costa precisa crescer, Otacílio Costa não pode parar. Fizemos investimentos, melhoramos a qualidade de vida da população e eu tenho certeza que com o meu passado e com a minha experiência, Otacílio Costa pode muito mais. Peço o seu voto e o voto também para os nossos vereadores. Votem vereadores da nossa coligação. Muito obrigado. Obrigado, candidato Altamir. Candidato Tio Ligas tem 2 minutos para as suas considerações finais. O gestor público, ex-prefeito, ele tem que ser, acima de tudo, humano e ter humildade para reconhecer que ele também falha. E não ser prepotente e arrogante, e se autoelogiar, deixar que as pessoas, que o povo reconheça o seu trabalho. Tá? Mas eu quero dizer que eu reconheço nesse fórum, o candidato Tio Ligas reconhece nesse fórum, um fórum de consulta, um fórum que tem a participação popular na administração. E eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade desse debate, pedir o voto dos otacilienses, pedir o apoio, dizer que o meu nome está à disposição, porque acredito que preencho aquilo que as pessoas mais esperam, que é um nome sem mácula. Tem trabalho comprovado, quem já fez pode fazer muito mais. Temos um trabalho comprovado na melhoria da qualidade do serviço público em áreas importantes, como a saúde, como a educação, a agricultura, na geração de emprego e renda. E, por outro lado, um trabalho de captação de recursos para investimentos, investimentos importantes, investimentos em obras estruturantes. O nosso trabalho nesse período foi de dar infraestrutura para o crescimento que houve em nossa cidade. E o nosso trabalho para o futuro, a proposta do Tio Ligas e do Pindaco é de planejamento, de planejar essa cidade para o futuro, que ela continue crescendo e que esse crescimento seja sustentável. Então, por isso, humildemente, eu quero pedir à população o seu voto, o voto para Tio Ligas e Pindaco, os candidatos ficha limpa. Queria, em nome do Fórum de Diálogo de Otacílio Costa, queria agradecer aos 2 candidatos pelo nível elevado do debate e que possa contribuir para a decisão no dia 2 de outubro para escolher a melhor proposta para a cidade. Muito obrigado, boa noite a todos.
presidente.